destaque no Panorama CBN: susto na Venezuela. Seguranças dispararam após drones sobrevoarem Palácio Presidencial. Profissionais da imprensa são detidos no país. Nicolás Maduro passará por nova audiência nos Estados Unidos em março. Papel do TCU no caso Master é questionado. Setor financeiro reage à inspeção e defende Banco Central. Preços de imóveis residenciais dispararam em 2025. Estudante resgatado na montanha mais alta do sul do país deve ter alta hoje. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos? Bora! A noite de ontem foi marcada por um incidente nas imediações do Palácio Miraflores, em Caracas, na Venezuela. Por volta das 9 da noite, no horário de Brasília, forças de segurança dispararam contra drones que sobrevoavam a sede do governo. O episódio teria sido provocado por uma falha de comunicação entre as autoridades venezuelanas. As forças de segurança identificaram como ameaças os drones de um órgão do próprio governo e tentaram abater os artefatos. Moradores dos arredores do palácio divulgaram os disparos nas redes sociais. Imagina um susto, para quem mora na região. Mais cedo, a chavista Delcy Rodrigues tomou posse como presidente interina da Venezuela e declarou lealdade a Nicolás Maduro. Venho com dor pelo sequestro dos dois heróis que temos de refugiados nos Estados Unidos, o presidente Nicolás Maduro e a primeira combatente, a primeira-dama deste país, Cilia Flores. Venho com dor, mas devo dizer que venho também com honra fazer meu juramento em nome de todos os venezuelanos e venezuelanas. E em nome de todas as venezuelanas. Ela estava acompanhada por Cabello e Padrino. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, comandam a polícia e as Forças Armadas da Venezuela, as mesmas instituições que mantiveram Nicolás Maduro no poder por mais de uma década. E eles são acusados de serem os líderes de uma rede de narcotráfico composta por altos oficiais militares, chamada Cartel de los Soles, que o governo Donald Trump classificou como uma organização terrorista estrangeira. Rodrigues, que está sendo reconhecida como presidente interina da Venezuela, inclusive pelos Estados Unidos, pode ser apenas mais uma peça no complicado tabuleiro de xadrez político que se tornou o país sul-americano. Ao G1, o analista político venezuelano Jesus Resulio, do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais, que fica sediado em Hamburgo, aponta para rumores e também indícios de que a própria liderança venezuelana pode ter abandonado o presidente venezuelano. Ele diz: Maduro muito provavelmente foi traído pela própria liderança política. É uma farsa interna que os Estados Unidos estão tolerando. Bom, Nicolás Maduro, presidente deposto da Venezuela, vai passar por uma outra audiência na Justiça de Nova York só no dia 17 de março agora. Até lá, ele e a mulher, Cilia Flores, vão continuar em prisão preventiva, sem direito à fiança. Na próxima audiência, a acusação e defesa vão apresentar os argumentos sobre o processo. O julgamento só deve ser marcado para daqui a 1 ano. Ontem, diante do juiz, Maduro se declarou inocente e disse que é prisioneiro de guerra e presidente sequestrado da Venezuela. O ditador é acusado de conspiração para praticar narcoterrorismo, conspiração para exportar cocaína para os Estados Unidos, uso de armas de guerra em crimes de tráfico e conspiração armada ligada ao narcotráfico. Para se defender, Maduro contratou o advogado Barry Pollack, que atuou na defesa do fundador do Wikileaks, Julian Assange. O advogado classificou a ação americana para prender Maduro de sequestro militar e disse que o cliente tem problemas de saúde que requerem atenção. A defesa de Cilia Flores disse que ela sofreu ferimentos significativos
incluindo hematomas graves nas costelas, e solicitou que ela passe por exames de raio-x e uma avaliação médica. Quando a audiência terminou, um ex-prisioneiro político venezuelano que estava na plateia gritou que Maduro pagaria pelos crimes que cometeu. Maduro respondeu que conquistaria a liberdade e gritou que foi sequestrado e é um prisioneiro de guerra. Aqui no Brasil, o presidente Lula retorna hoje da folga de Ano Novo e deve se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir a crise na Venezuela. Lula conversou no sábado com a presidente interina Delcy Rodrigues e pretende falar nos próximos dias com o presidente americano Donald Trump. Do lado da diplomacia brasileira, a ordem é reforçar o discurso condenando o ataque e em defesa da soberania dos países, principalmente latino-americanos. Durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador Sérgio Danesi disse que o Brasil rechaça a intervenção americana. Ele falou que a ofensiva é uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Os bombardeios em território venezolano e a captura de seu presidente traspassam uma linha inaceitável. Estes actos constituem uma gravíssima afrenta à soberania de Venezuela e sientan um precedente extremadamente peligroso para toda a comunidade internacional. A aceitação de ações desta natureza conduciría inexorablemente a un escenario marcado por la violencia, el desorden y la erosión del multilateralismo en detrimento del derecho y de las instituciones internacionales. Além do Brasil, outros 21 países condenaram o ataque americano à Venezuela. A Argentina e Trinidad e Tobago defenderam a operação. Os Estados Unidos disseram que aplicaram a lei. O embaixador da Venezuela, Samuel Moncada, classificou a prisão de Maduro de sequestro e chamou a operação americana de ataque ilegítimo sem qualquer justificativa legal. Em entrevista à NBC News, o presidente Donald Trump descartou a possibilidade de novas eleições na Venezuela dentro de 30 dias. E mais de uma dúzia de profissionais da imprensa foram detidos enquanto cobriam eventos em Caracas, capital da Venezuela, incluindo uma marcha em apoio a Nicolás Maduro e a posse da nova legislatura do país. Foi o que informou a Associação Nacional de Imprensa da Venezuela. Os 14 detidos foram posteriormente liberados, embora um deles fosse um jornalista estrangeiro que foi deportado. A associação informou que entre os presos estavam 11 pessoas que trabalhavam para veículos de mídia internacional e uma para um veículo nacional. A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente todas as detenções. Ainda sobre os desdobramentos da intervenção americana no território venezuelano, uma reportagem do jornal o Globo de hoje fala sobre a expectativa de aumento da produção de petróleo na Venezuela. Se a promessa de Trump se concretizar, isso deve impactar diretamente a Petrobras. O país vizinho tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas a produção, que já alcançou cerca de 3,5 milhões de barris por dia, chegou a cair para menos de 1 milhão. Para especialistas, o avanço potencial da exploração venezuelana, somado a uma oferta maior de óleo prevista com projetos em Guiana e Suriname, tende a forçar a estatal brasileira a antecipar o início da produção na margem equatorial. Os contratos futuros do petróleo encerraram em forte alta no pregão de ontem, em meio à intensificação das tensões geopolíticas após o ataque dos Estados Unidos. O movimento refletiu a avaliação do mercado de maior risco à oferta global da commodity. Segundo Roberto Ardengi, que é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, a Petrobras deve sentir reflexos a médio e longo prazos, quando a produção da Venezuela começa a aumentar com mais intensidade. Ele lembra que a estatal vai precisar ampliar sua atratividade com redução de custos e maior investimento em tecnologia. Vamos mudar de assunto, viramos a página para eu te contar agora que entidades do setor financeiro saíram em defesa da independência do Banco Central diante da ameaça do Tribunal de Contas da União de suspender parte da liquidação do Banco Master.
O ministro Jonathan de Jesus determinou uma inspeção nas dependências do Banco Central para investigar os procedimentos que levaram à liquidação extrajudicial do Master. Lembrando que a liquidação foi decretada em novembro, um dia depois de a Polícia Federal deflagrar a operação que prendeu o controlador do grupo, Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, o Master vendeu para o Banco de Brasília falsas carteiras de crédito no valor de 12 bilhões de reais. Em dezembro, o TCU cobrou informações do Banco Central e recebeu da autarquia um histórico de toda a situação financeira do grupo comandado por Vorcaro. No documento, o Banco Central apontou irregularidades em operações do Master com o Banco de Brasília e declarou que a liquidação era necessária para proteger o sistema financeiro e a poupança popular. Ontem, o relator do caso no TCU, ministro Jonathan de Jesus, disse que o Banco Central não enviou os documentos necessários e determinou a inspeção nas dependências da instituição. Só que a jornalista Malu Gaspar, do Globo, chama atenção para o seguinte: o próprio Jonathan já havia negado esse mesmo pedido em maio do ano passado. Na representação rejeitada, os técnicos avaliavam não a hipótese de uma ação apressada, mas sim de omissão ou demora em constatar os problemas do Master. Um outro de mesmo teor, realizado em maio de 2025, até agora não foi analisado por Jonathan de Jesus. Agora, uma portaria do TCU ainda vai definir a equipe de auditores responsável e o prazo dos trabalhos. O relator pediu urgência e afirmou que pode tomar medidas para suspender parte do processo de liquidação, como a venda de bens do Master para pagar clientes e investidores. A decisão do ministro é sem precedentes em casos do tipo contra o Banco Central, que tem competência exclusiva para liquidações de instituições financeiras. Em nota, a Associação Nacional dos Auditores do Banco Central destacou que a medida cria um precedente que fragiliza os fundamentos da supervisão bancária, compromete a previsibilidade regulatória e afeta a confiança na estabilidade do sistema financeiro. 11 entidades que representam quase 1.500 instituições financeiras, como bancos e fintechs, além de cooperativas de crédito, divulgaram uma nota conjunta em apoio à atuação do Banco Central. Especialistas dizem que o TCU não poderia interferir na liquidação determinada pelo Banco Central e muito menos agir para tentar reverter a decisão da autoridade monetária. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego Filho, declarou que a instituição tem competência para o controle externo da administração pública federal, incluindo autarquias como o Banco Central. Agora deixa eu retomar aqui uma notícia muito boa que ainda repercute hoje. A Anvisa autorizou o início dos testes de um medicamento 100% brasileiro que pode ajudar quem sofreu lesão na medula a recuperar os movimentos. Em entrevista à TV Globo, a bióloga Tatiana Sampaio falou sobre a autorização da Anvisa para a primeira fase de testes clínicos. É o resultado, de um trabalho de muitos anos, de uma equipe muito grande, universidade, a empresa, os profissionais de saúde, nos hospitais, os fisioterapeutas. É uma equipe muito, muito grande que está envolvida nisso. Eu acho que já está muito próximo de a gente poder chegar a um tratamento, mas é claro que nós gostaríamos de poder estender isso para pessoas que têm lesões há mais tempo, que são chamadas as lesões crônicas, há meses ou anos. Eu acho que vai depender dos resultados que forem obtidos, daqui para frente. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que, antes de virar medicamento, a substância ainda precisa passar por 3 etapas de testes e não há data para a conclusão do processo. Quanto mais pacientes, inclusive, forem incluídos no estudo clínico, mais rapidamente a gente vai concluir a fase 1 e poder começar a fase 2 e 3. Então, você também garante o atendimento àquele paciente pontual e, ao incluir mais pacientes no estudo clínico, você mais rapidamente pode chegar a um resultado, se positivo, que vai poder cuidar da população como um todo que precise desse produto. Então, o melhor caminho, mais recomendado, inclusive na prática internacional. 5 pessoas com lesão completa da medula espinhal vão receber uma única injeção da polilaminina, até 48 horas depois de sofrerem o trauma. Segundo o protocolo, os pacientes serão acompanhados por 6 meses. E se não houver reações adversas graves, começam as próximas fases do estudo clínico, para saber se a substância é realmente eficaz para devolver movimentos do corpo.
A substância já foi aplicada em 8 pacientes paraplégicos e tetraplégicos pela bióloga Tatiana Sampaio, que começou os estudos em 1997 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela falou que a proteína devolveu movimentos a 6 pacientes. Um deles, que estava paralisado do ombro para baixo, voltou a andar sozinho. Mais uma boa notícia. O estudante resgatado depois de passar 5 dias perdido na montanha mais alta do sul do país deve ter alta hoje. Roberto Farias Tomás, de 19 anos, desapareceu no dia 1º de janeiro, no Pico Paraná, que tem quase 2.000 metros de altitude. Ontem, ele pediu ajuda numa fazenda no litoral do Paraná, de onde fez uma chamada de vídeo com a família. Foi Deus. Se vê meu estado, você não acredita. Eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos, sem bota e só isso. A estudante Tayane Smith pediu desculpas por ter deixado o amigo para trás na volta da trilha. Isso foi um grande aprendizado para eu nunca mais fazer isso. Eu quebrei a regra, eu sabia dessa regra que vai junto e volta junto. Eu fui irresponsável em relação a isso. O rapaz percorreu mais de 20 quilômetros em áreas de mata fechada e relevo íngreme e chegou a saltar de uma cachoeira de mais de 20 metros de altura. Viveu de novo, né? Vai comemorar mais um aniversário. Economia em destaque agora, para você saber que os preços de imóveis no Brasil ficaram 6,52% mais caros em 2025. O resultado representa a segunda maior alta anual nos últimos 11 anos, ficando atrás apenas de 2024, quando os valores avançaram 7,73%. O aumento superou a inflação ao consumidor do ano passado, estimada em 4,18%, com base no IPCA acumulado até novembro e no IPCA 15 de dezembro. Os cálculos apontam uma alta real de 2,24% nos imóveis. Esses dados são do índice FIPZAP. O município mais caro do Brasil para comprar um imóvel residencial em 2025 foi Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo o levantamento, o metro quadrado teve preço médio de venda de R$ 14.906 em dezembro. Com esse valor, um imóvel de 50 metros quadrados, por exemplo, custaria cerca de R$ 745.300. A cidade com o metro quadrado mais barato é Pelotas, no Rio Grande do Sul, custando R$ 4.353 em média. Com isso, um imóvel de 50 metros quadrados custaria em torno de R$ 217.600. Entre as capitais, os maiores avanços no ano foram observados em Salvador, João Pessoa, Vitória, São Luís e Fortaleza. As menores altas foram registradas em Brasília, Goiânia e Aracaju. Na prática, essas cidades tiveram queda real, já que os reajustes ficaram abaixo da inflação estimada para o período. A Câmara dos Deputados abriu inscrições para um concurso com salário de R$ 30 mil. O edital prevê a contratação de 70 servidores, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de analista legislativo e técnico legislativo. Os interessados têm até o dia 26 de janeiro para realizar a inscrição no site do Sebrasp. As provas estão marcadas para o dia 8 de março. A Volvo anunciou um programa de recall para o carro Volvo EX30. Em nota, a companhia informou que uma falha na produção das células da bateria do veículo pode provocar curto-circuito. Isso poderia causar um superaquecimento do componente, acarretando em um risco de combustão da bateria de alta tensão. A marca disse que está desenvolvendo uma correção permanente. E olha, depois da Mega da Virada, a Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar as 6 dezenas do concurso. O sorteio ocorre às 9 da noite. A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou em qualquer lotérica do país. Previsão do tempo. A atuação da zona de convergência, o Atlântico Sul, será responsável por provocar grandes acúmulos de chuva em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo hoje. Segundo o INMET, as tempestades estarão acompanhadas de ventos intensos, que podem alcançar 100 km por hora.
A chuva também estará presente nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Diferentes das demais regiões, não há possibilidade de chuva para o Nordeste, que continuará lidando com o calor e os efeitos da baixa umidade relativa do ar. Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a costa oeste do Japão. A informação foi confirmada pelo Serviço Meteorológico do país. Até o momento em que eu gravava o podcast, não havia alerta para tsunami. O tremor foi registrado na província de Shimane. Não havia relatos de mortos ou feridos. O exército de Israel bombardeou o sul e o leste do Líbano. A ação ocorreu nesta segunda-feira e foi confirmada pela imprensa local. A justificativa para a ofensiva israelense é que membros do Hamas e Hezbollah estariam ocupando a área. Não havia informações também até o momento em que eu gravava sobre mortos ou feridos. O Ministério Público de Portugal informou que a babá brasileira encontrada morta nos arredores de Lisboa foi assassinada pela patroa. Segundo o órgão, Lucinete Freitas morreu após ser atingida na cabeça por um bloco de cimento. Ela desapareceu no dia 5 de dezembro e o corpo foi encontrado numa área de mata. A identidade da patroa, que também é brasileira, não foi divulgada. No futebol, mais de 20 jogos movimentam hoje a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque para Corinthians e Luverdense, Bahia e CSA, Vasco e Guanabara City de Goiás e Cruzeiro e Sport de Patos, da Paraíba. Ontem o Palmeiras fez 4-2 no Monte Roraima. O Fluminense venceu o Água Santa por 2-0 e o Grêmio goleou o Galvez do Acre por 7-0. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, deve reestrear no Santos no próximo sábado contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O jogador voltou ao clube paulista 6 anos depois de ter saído para jogar no Flamengo. O atacante de 29 anos estava no Cruzeiro, onde amargou a reserva de Caio Jorge na temporada passada. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. No nosso time, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes e você. Muito obrigada pela companhia e pela participação. Você pode falar comigo pelo Instagram, biancasantos.bia, fique à vontade, ou então nos comentários lá do Spotify. Aliás, deixa eu registrar aqui alguns. Lá na caixinha, o Fabiano Feijó e o Flávio Pontes comentaram sobre a situação em relação à Venezuela. E a Carol Angri disse, bom dia, bora começar o ano com o Panorama, né, Carol? Valeu, hein? E não se esqueça que são 2 edições do Panorama CBN, a da noite com o Leandro Gouveia. Um beijo, até amanhã, tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.